Meus irmãos, estamos hoje refletindo sobre a parábola dos vinhateiros homicidas. É a terceira parábola no Evangelho de Mateus que tem esse tema da vinha, mas enquanto as outras duas parábolas só aparecem em Mateus, essa parábola aparece também nos outros dois evangelhos sinóticos, Lucas e Marcos. Pois bem, já falei sobre elas para vocês, sobre a circunstância, o contexto dessa parábola nos outros domingos, ou sábado no caso, né? Veja você que esta parábola foi dirigida às autoridades de Israel que discutiam com Jesus, e Jesus entra em disputa com eles, e a disputa vai se tornar um grau aí intolerável nessa parábola. Dizem que essa parábola é a que motivou a morte de Jesus, então seria a última parábola que Jesus conta. Então veja bem, o alvo é a elite dominante, os líderes do povo, e o contexto é aqueles discursos no capítulo 21, onde Jesus está se confrontando com essas autoridades. Pois bem, vamos adentrar um pouquinho nesta parábola. Ela começa contando uma situação muito comum da vida agrária na época de Jesus, de um certo proprietário que tinha uma vinha, que fez uma cerca. Bom, naquele tempo, vamos lá, o Império Romano, ele conquistava uma nova região, ele escravizava a população e a terra era distribuída entre os veteranos de guerra. Então era muito comum que os militares morassem em Roma, vamos lá, Alexandria, Antioquia, qualquer cidade famosa, e não morasse no sertão. E lá eles tinham essas propriedades rurais, e eles arrendavam essas propriedades rurais, como é o caso aqui desta parábola, onde ela foi arrendada para esses vinhateiros homicidas. Fala também que ele, vamos dizer, cercou a vinha, que ele fez lá uma cuba para esmagar as uvas, fez uma torre de vigia. Tudo isso aí são elementos simbólicos. Por exemplo, a que nos interessa aí de perto é a cerca. A cerca para os judeus que protegia a vinha era a Torá, a lei judaica, ela que protegia a vinha de Israel. Agora é bom que a gente diga também que Jesus Cristo não foi nem original em fazer esta alegoria, usar a vinha como alegoria, não é uma iniciativa de Jesus. Vocês viram na primeira leitura que o profeta Isaías, 800 anos antes, já compôs esse poema belíssimo, falando sobre a alegoria da vinha. E esse poema de Isaías era um poema, portanto eles compuseram uma música em cima. O povo conhecia esse cântico de Isaías, era uma música muito bonita na época, dizem, né? Nós não temos mais essa música, mas o povo sabia essa canção. Então quer dizer que Jesus Cristo está manipulando algo que é de domínio público na sua época. E veja só, o que acontece é que Jesus Cristo vai pegar essa alegoria da vinha que está em Isaías e vai dar uma nova significação, um novo rumo. Porque lá na alegoria da vinha que o profeta Isaías fala, ele simplesmente vai dizer que o povo de Israel é a vinha do Senhor, e que essa vinha foi infiel e não produziu fruto, e que depois Deus resolveu abandonar essa vinha, deixando crescer espinhos e que os animais invadissem essa vinha. Então fala do grande amor de Deus não correspondido pelo povo de Israel. Bom, Jesus vai trabalhar numa linha muito diferente da linha de Isaías. Vamos lá. Quando chegou o tempo da colheita, o Senhor então vai mandar emissários para buscar o lucro da vinha. Mas aí o que acontece? Que esses vinhateiros vão matar, torturar
não vão dar então, os frutos da vinha. Além de ladrões eles roubam, agora eles matam e torturam quem vai pedir que eles prestem contas. Então veja você aqui, dá nitidamente para ver a alusão que Jesus faz aos profetas do Antigo Testamento, que Deus enviou a Israel. E eles, o que fizeram com esses profetas? Torturaram e mataram, não obedeceram que esses profetas, a mensagem desses profetas. É nitidamente isso. Bom, esse Senhor, ele insiste na mesma ideia, manda outros funcionários que vão ter o mesmo fim, até que ele cai em si e resolve enviar seu filho. Agora aqui já há um disparate no texto, é uma coisa muito estranha, porque imagine só que grande tolice. Esse grande proprietário sabia que esses vinhateiros eram terríveis, eram bandidos, sabia que fim que tiveram os empregados que ele mandou. Só se fosse um proprietário muito louco, débil mental, que teria coragem de mandar seu próprio filho unigênito para lá buscar o lucro que lhe era devido. É claro que está aqui por detrás a profecia da morte de Jesus na cruz, a morte redentora, inclusive com a imagem. Agarraram-no, levaram para fora, espancaram e o mataram. Nitidamente a descrição de Jesus, que vai ser torturado, carregar a cruz para fora dos muros de Jerusalém, até o Monte Gólgota, onde será morto. Então veja vocês que é a profecia que fala da doação total de Jesus, o Filho de Deus, pelo pecado da humanidade. Bom, aí Jesus Cristo então, depois de ter contado essa parábola, ele vai dirigir uma pergunta aos seus ouvintes. Os ouvintes são os escribas, doutores da lei, os sacerdotes e tudo mais. Ele vai fazer a mesma estratégia que fez o profeta Natã quando ele foi questionar Davi. Lembra aquela passagem que ele contou, aquela historinha do rico que pegou e matou a única ovelhinha do seu vizinho pobre? E depois o profeta Natã pediu para Davi: dê a sentença, Davi, este homem perverso é réu de morte. Jesus vai fazer a mesma coisa com eles, e eles vão cair na armadilha. Jesus vai falar: o que o Senhor da vinha deve fazer com esses servos? Aí eles falam: ele deve aniquilá-lo todos, matar esses perversos. Aí Jesus Cristo dirige para eles: esses são vocês, por isso o reino de Deus vai ser tirado de vocês e dado a outros povos. Com isso aqui está a profecia também de que a igreja, os batizados, vão formar um novo povo de Deus. Bom, agora ele vai lançar mão aqui de uma profecia do Antigo Testamento, que vai falar assim: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular. Vejam vocês que é uma frase do Salmo, literalmente Salmo 117, se eu não me engano, que Jesus aplica a si mesmo essa frase. Ele fala da pedra angular. O que seria essa pedra angular? Bom, poderia ser uma pedra de canto numa construção, de onde tirava a esquadria para fazer a construção. Mas eu acho que a outra possibilidade é tirada do arco romano. Interessante que aqui nós temos um arco romano, vocês podem ver aqui em cima. Não, claro que não é um arco romano verdadeiro, é um falso arco romano, porque o arco romano era feito todo ele de pedra. Mas você veja assim que quem fez essa igreja aqui, ao fazer este arco romano, estava fazendo alusão a esta parábola de Jesus. Notem só o que é a pedra angular. Tem a letrinha A lá em cima. Se vocês notarem bem, ele colocou em relevo aquela pedra angular. Como os romanos faziam esse arco? Era uma maravilha. Nós falamos arco romanos como se os romanos tivessem inventado esse arco. Na verdade, eles roubaram dos etruscos, né? Etruscos, como que chama esse povo que viveu lá? Etruscos. E eles faziam o seguinte: eles faziam sacos de areia
enchiam esse espaço com sacos de areia, iam colocando pedras, pedras e pedras. E quando chegava a última pedra, a pedra angular, aquela pedra travava todas as outras. E o interessante é que essa estrutura era muito resistente, eles faziam pontes com essas estruturas, porque distribuía as linhas de força. Se fosse uma viga única, ali ia quebrar no meio, mas esse arco dá maior resistência às linhas de força. Quem gosta de engenharia vai ver isso muito bem. Está aí, casualmente, a nossa igreja se presta muito bem para ilustrar essa parábola, né? Está ali. Então, o que acontecia é que esta pedra é que dava estabilidade a todo o arco, por isso é a pedra angular. Bom, isso é um dado técnico apenas, né? Jesus, ao aplicar esta imagem a si mesmo, ele quer dizer que ele é o que dá sustento, estabilidade à igreja, aos batizados. Mas, gente do céu, quem fez a seleção desse texto aqui para o lecionário fez um crime imperdoável, tirou justamente a cabeça da cobra fora. Você sabe o que é uma parábola? A parábola tem o arremate de efeito, é aquele elemento que vai desconcertar tudo, aquele elemento que vai dar um rumo diferente para a narrativa. E o nosso lecionário, por questões do politicamente correto, deixou fora um versículo importantíssimo. Na Bíblia tem, se você pegar a sua Bíblia ali em casa, você vai ver. O versículo é justamente esse aqui, olha: quem tropeçar na pedra vai se machucar, e sobre aquele que a pedra cair vai se esfacelar. Aí vamos dizer assim, essa desgraça que nós estamos vivendo nos nossos tempos, chamado politicamente correto, algum descuidado cometeu um cochilo, um liturgista cometeu um cochilo, porque é feio falar que essa pedra vai esmagar pessoas, matar pessoas. Ele entendeu assim, ou estava preocupado que os ouvintes entendessem assim, que Jesus Cristo seria uma pedra que iria aniquilar e matar as pessoas. Então ele resolveu censurar justamente o versículo que era o remate de efeito da parábola. Meu Deus do céu, deixou a parábola sem cabeça. Vejam bem, mas aí no caso nós temos a Bíblia para completar essa parábola, e não precisa fazer uma reforma litúrgica, né? Por isso que a gente tem que ler sempre o texto no contexto. Então, já que eu falei que é o remate de efeito dessa parábola, o que será que significa essa pedra de tropeço que vai esmagar e matar? É referência ao capítulo 2 do profeta Daniel, que fala da pedra, a pedra que lembra que saiu da montanha, e a pedra que destruiu aquela estátua do ídolo que Nabucodonosor construiu, que tinha pés de barro, ferro depois nas pernas, prata, cabeça de ouro, lembra? Que representava todos os reinos do mundo. O que Jesus Cristo quer dizer com esse remate de efeito na sua parábola? É que todos os reinos deste mundo vão ruir, mas que a nova Jerusalém vai ser construída, e ele será a pedra angular dessa nova construção, dessa nova Jerusalém. Não significa coisa nenhuma que Jesus Cristo veio aqui no mundo para esmagar, porque no centro da parábola ele falou que quem vai morrer é o Filho do Homem. Ele não veio para matar ninguém, ele veio para salvar. Vocês vejam que bonito que é esse remate de efeito da parábola, e justamente o que falta aqui, que nós não podemos ler aqui no texto, né? Vamos ver se a gente consegue de uma vez por todas ver a importância de sempre ler uma passagem bíblica no contexto amplo da Bíblia, né? Nunca tirar o seu versículo. Vamos ficar por aqui a nossa reflexão, porque ela é maravilhosa. Essa parábola fala do Cristo que morre por toda a humanidade, do Cristo que se torna aquilo que dá sustentáculo, aquilo que dá sentido, aquilo que faz nova todas as coisas, que vai construir a nova cidade, que vai acabar essas religiões de tapiação, que é conduzida pelo lucro, pela cobiça dessas pessoas,
que usam a religião para enganar o povo, que vai acabar esses reinos mundanos aí. A gente vê aí que esses reinos aí que ficam oprimindo, que ficam escravizando, vai acabar tudo isso, mas a nova Jerusalém celestial vai surgir e Jesus é a pedra angular dessa construção. Amém. Creio